Está começando o Indie Ataque, o programa aqui do Up de jogos indies, que a gente faz às sextas-feiras. E hoje a gente vai falar aqui sobre Unsighted, que é um jogo brasileiro que deixou uma marca aí na indústria brasileira, porque ele é muito tocante, tem uma jogabilidade maravilhosa. E eu tô aqui com o nosso querido amigo Cardoso. Tudo bem com você, Cardoso? Tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui, cara. E eu já quero agradecer a Xbox Brasil por estar ajudando a gente a produzir esses Indie Ataques aqui no nosso mês do PC Game Pass. A gente selecionou alguns jogos que a gente gosta muito e que estão disponíveis no vasto catálogo do PC Game Pass para poder produzir esses episódios especiais aqui trazidos pela Xbox Brasil. Então, muito obrigado e galera, assinem o PC Game Pass, é um serviço maravilhoso e nele vocês vão poder jogar esse jogo incrível que é Unsighted. Uma jornada em busca de memórias, guiados por uma paixão incondicional em um mundo devastado por uma guerra robótica. O brasileiro Unsighted é um dos melhores Metroidvanias dos últimos anos. Para muitos, o melhor. Cardoso, amor e guerra em Arcadia. Primeiro eu acho importante a gente falar do que se trata Unsighted. Ele é um jogo onde a história ela se passa em um mundo que existem autômatos que ganharam vida, né? Caiu um meteoro que tem uma energia chamada ânima e essa energia ela cria consciência nos autômatos que começaram a poder sentir, pensar, conversar. E quando esse meteoro caiu, isso tudo aconteceu, os autômatas tomaram conta ali da vila em Engrenagem e começaram a viver uma vida pacífica ali, né? Acontece que os humanos eles ficaram fascinados por esse poder desse meteoro e sem entender esse poder, esse ânima, sem entender essa energia, eles começaram a querer tomar ela pra si e fazer experimentos próprios. E com isso eles começaram a criar alguns monstros, umas criaturas biológicas ali que começaram a atacar os autômatas e aí começou o problema, né? Porque eles iniciaram uma guerra, eles atacaram todo mundo e eles venceram essa guerra, né? Os autômatas perderam, ficaram refugiados na vilazinha deles ali. E aí os humanos foram lá e transportaram esse meteoro, basicamente confinaram esse meteoro em um local. E isso é que gerou o grande problema, porque ele parou de emanar essa energia chamada ânima, que os autômatas dependem para viver, né? Então, cada um dos personagens do jogo, eles têm um tempo de vida diferente, né, Cardoso? Exatamente. E essa é uma mecânica do jogo, cara, que é muito interessante, né? Só pra galera entender, você começa com essa personagem chamada Alma e você tem toda uma parte de tutorial ali que dura meia horinha, uma horinha. Depois você é resgatado e você vai pra essa vila da engrenagem. Quando você chega nessa vila da engrenagem, as personagens começam a te passar um pouco quem você é, porque até o momento você não sabe nem quem você é, né? Você só tá perdido ali naquele mundo. E aí as personagens te passam um pouco como as coisas funcionam, né, no Unsighted. E uma das mecânicas e que faz parte da história, e isso é uma coisa muito legal, assim, desse jogo, porque as mecânicas fazem parte da história e a história se mistura com a mecânica também, né? E isso é muito legal, né, cara? E uma dessas mecânicas é que você tem um tempo de vida específico que você consegue aumentar caso você ache um item específico que é pó de meteoro, eu acho que é isso, né? Isso, pó de meteoro. Mas se esse tempo de vida acabar antes de acabar o jogo, você vira um Unsighted, e daí vem o nome do jogo, né, Coelho? É. Unsighted são os autômatas que passaram do tempo deles ali, daquele tempo de vida, e eles se transformaram em monstros, né, Coelho? É, eles perderam a consciência e agora eles se tornaram como se fossem zumbis, só que zumbis sedentos por ânima. E eles atacam qualquer coisa que aparece na frente deles, né? E Unsighted, né, o jogo, ele é uma história sobre amor. Você descobre que tem uma pessoa que no início do jogo você não entende muito bem, né? Mas pelas imagens você sabe que é uma pessoa que você ama, né? A Alma, a personagem, ela ama, que é a Raquel. E essas duas personagens são basicamente o cerne do jogo, né? A Alma, que é a nossa personagem principal, a motivação dela é buscar a Raquel. Então ela aceita essa missão dela de salvar o mundo, né? Porque a Alma, ela foi uma autômata criada por um dos poucos humanos que sobraram ali junto com os autômatas, que é uma cientista que trabalha ali, e ela foi criada pra ser a mais poderosa das autômatas, mais ainda até do que os humanos, né? Pra poder combater esses humanos. E essa cientista, quando ela tá
tava estudando também o meteoro, ela separou parte desse meteoro em 5 partes diferentes que são em 5 áreas do jogo, e o seu objetivo é ir atrás desses locais e correr esse perigo, né? E a Alma, ela topa essa missão porque ela quer encontrar a Raquel, ela não sabe o que aconteceu com a autômata que ela ama, né? Então é uma história de amor também. E esse tempo de vida que os personagens têm, ele tem um peso muito grande na história, porque você tem que escolher entre otimizar o seu tempo pra salvar o máximo que você conseguir de autômatas no final do jogo, né? Porque à medida que você vai jogando, o tempo do jogo ele vai passando. Ele tem ali dia, noite, ele vai contando as horas e os minutos, né? E tipo assim, uma das personagens, quando inicia o jogo, ela tem 500 horas sobrando ali de vida o suficiente de anima pra ela, né? E esse pó de meteoro que você pega, você pode utilizar tanto pra poder aumentar o seu próprio tempo de vida, pra você ter mais tempo pra você chegar até o final do jogo, ou você pode utilizar pra poder aumentar o tempo de vida de um dos NPCs, né, Cardoso? E os NPCs dessa cidade são vários ali, com funções diferentes dentro daquela cidadezinha, né? E todos são incríveis, né? Impressionante. Tipo assim, todo NPC que você para pra conversar, você fala assim, meu Deus, eu quero muito ser amigo desse cara, eu quero muito ser amigo dessa mina. É incrível, né? É maravilhoso demais. Você pode se aproximar deles, eles são carinhosos com você, porque apesar do mundo lá fora ser extremamente perigoso, o pessoal ali da vila meio que mora em uma comunidade onde tá todo mundo querendo contribuir uns com os outros e se ajudar. Então você se afeiçoa a eles, é impossível você não fazer isso. E quando você dá um pó de meteoro pra um deles, você abre opções de diálogo, eles ficam gratos, né? Eles ficam preocupados também, e você vai se aproximando deles, e tem um coraçãozinho que vai aumentando à medida que você vai fazendo uma amizade, né? Representa meio que a proximidade que você tem com aquele NPC, e aí se você conseguir até aumentar todos os corações, além da recompensa emocional que você tem, porque você tá envolvido naquilo, você também tem uma recompensa que é um item ali dentro do jogo. Mas isso como mecânica de jogo é muito interessante, porque assim, é um Metroidvania, então é um jogo de exploração, e aí você tem que ficar pensando, cara, será que eu gasto esse tempo pra explorar mais essa área aqui, ou será que eu simplesmente tento rushar e chegar até o final pra eu conseguir salvar mais pessoas? Mas tem aquele NPC que eu tô vendo que a vida dele tá diminuindo, mas que eu quero muito salvar, então eu vou explorar um pouco mais essa área aqui, porque eu quero conseguir alguma coisa que vai dar 24 horas de vida a mais, e pelo menos esse NPC eu vou conseguir salvar, né? Esse amigo eu vou conseguir salvar. E isso causa um peso muito grande, né? Quando você tá jogando. E quando você não consegue salvar um NPC, cara, eu garanto que você vai se sentir mal, porque você cria um vínculo emocional com o jogo em si, com as mecânicas do jogo, com as escolhas que você faz, e essa, de certa forma, é uma crítica, talvez, né, em relação ao jogo, porque tem gente que não gosta muito desse negócio do tempo contando, né, nos jogos. Como é que você se sentiu em relação a isso, Cardoso, de você ter um tempo limitado, assim? Eu fiquei ansioso e feliz porque você tem a opção de desligar isso, e aí foi a primeira coisa que eu fiz. O jogo ele tem um modo de exploração que chama, né? Sim. Que você pode desligar e explorar no seu próprio tempo. Cara, porque eu fico muito ansioso, porque eu fico assim, cara, tipo, o jogo ele não é fácil, tá? Ele é um jogo difícil. E ele tem alguns elementos que até são meio Souls-like, né? Que é tipo, tem o parry ali e tal. Eu não sou muito acostumado com esse tipo de jogo. E aí eu senti bastante dificuldade, assim. Eu fiquei, caraca, esse jogo é difícil, esse jogo é difícil. E aí eu tava vendo o tempo passar, eu falei, mano, eu vou desligar a parada, porque senão eu vou acabar com o jogo e não vou conseguir passar nem da primeira parte. E aí eu desliguei, sacou? É bom que ele permite você fazer isso, né? Exato, exato. Pra quem não tá ligado, eu vou dar um panorama aqui do que você pode visualizar o jogo. Pega um Metroidvania, que normalmente é side-scrolling 2D assim, e flipa a imagem, coloca ele top-down, né? Uma visão meio de cima que você tem. É um pouco isométrica também a visão, porque você não simplesmente se move no eixo X e Y, você também pode se mover no eixo Z ali, porque você tem uma verticalidade no jogo, você consegue subir vinhas em paredes pra chegar em andares mais altos ou andares mais baixos dos locais. E aí o jogo, ele tem armas brancas e armas de fogo, né? Você normalmente carrega uma espada ou um machadão e também alguma coisa que você consegue atirar à distância. E esses elementos você utiliza tanto pra combate quanto pra exploração do jogo, né? Por exemplo, pra poder abrir novas áreas, você utiliza armas mais poderosas pra poder destruir certos objetos que estão impedindo o seu caminho, ou também pra puzzles de ambiente, né? Tem uma plataforma que tá longe, mas você consegue dar um tiro em um botão que tá distante de você também, e aí essa plataforma chega perto de você. Tem uma série de puzzles assim, né? De empurrar a caixa, de atirar em coisa pra poder apertar um botão, ou bater com a espada em um totem que vai mover a sua personagem pra outro lugar, né? Tem várias coisas assim. E aí, tudo isso envelopado em uma história incrível, né? Como a gente tava explicando, onde os humanos são os vilões e os protagonistas
são os autômatas, né? Exatamente. E errado não tá, né? Errado não tá. Inclusive, super estou do lado dos autômatas. Imaginei que realmente, se tivesse caído um meteoro desse jeito e as máquinas tivessem ganhado a vida e tivesse sentimento, os humanos não iam ligar nem um pouco pra isso, né? Eles iam realmente querer destruir esse meteoro, pegar, sem levar qualquer tipo de consideração com o sentimento dos autômatas. Mano, é realidade. É isso que iria acontecer nesse cenário, né? Exatamente. Cara, eu gosto tanto da história desse jogo porque tem um background tão legal que eu super veria uma série, cara, sobre esse jogo, porque é muito foda, né, o background dele. Eu veria. Inclusive, estou apaixonado por essas temáticas meio cyberpunk, assim, então com certeza eu veria uma série sobre esse jogo. Fica uma recomendação, inclusive, pra Pixelpunk, né, que é o estúdio que fez esse jogo. E olha, uma curiosidade, é um estúdio, cara, de duas meninas, né? São as duas desenvolvedoras, a Fernanda Dias e a Tiane Pixel, e fizeram esse trabalho maravilhoso, e a gente já viu até alguns jogos brasileiros se tornando desenhos na TV, então eu adoraria ver isso, né? Porque daí você pega essa história toda, esse pano de fundo, coloca no Metroidvania e aplica também uma sequência livre de fases e chefes em um mapa interconectado. Quase como se fosse um jogo de mundo aberto, assim, você pode escolher a ordem que você quer fazer suas coisas, né? E isso é muito bacana, só que o jogo ele não te deixa perdido, porque normalmente jogos assim, eu até fico um pouco ansioso, né? Tipo, caramba, o que eu devo fazer primeiro? O jogo ele te dá algumas direções, né? Ah, olha só, você pode fazer essa parada aqui primeiro, mas ele também te fala, você não precisa fazer isso. Quem te dá a missão principal do jogo diz exatamente onde as coisas estão, lógico, você ainda não abriu o mapa, né? Mas você tem ali uma direção mais ou menos de onde as coisas estão, ela fala assim, cara, tô colocando aqui essa ordem, mas você não precisa seguir essa ordem, você pode fazer a ordem que você quiser. É só uma sugestão. É legal quando um jogo é brasileiro, de fato, feito aqui no Brasil por pessoas brasileiras e tal, porque a linguagem, a maneira de falar é bem diferente quando você só traduz, sabe? Tradução é uma coisa complicada, né? E acho que esse jogo faz muito bem isso, assim, tipo, a maneira como se comunica é muito brasileira, né? Sim, com certeza. Dá pra identificar isso, né, no jogo. Isso é muito legal. E o jogo, ele tem uma variação muito grande. A gameplay dele é uma delícia de jogar, em todos os sentidos. Eu acho que essa variação que o jogo tem de exploração, puzzle e combate, a progressão disso é muito bem feito. Você tá sempre entretido ali no que você tá fazendo, né? Se você quer explorar um pouco, mas antes de ficar maçante, você já entra numa cena de combate, e aí, a hora que o combate começa a ficar um pouco difícil, você consegue vencer das paradas, aí você tem que resolver uns puzzles pra continuar explorando. E o combate em si é muito satisfatório, né, Cardoso? Você gostou do combate do jogo? Cara, eu gostei bastante, mas o que eu mais gostei é da variedade das coisas. Porque uma hora você tem uma arma, outra hora você tem um boomerang, e aí você vai mudando de arma, e uma hora você tem uma granada que transforma água em gelo. A variedade é enorme, cara. O jogo não tem como ficar entediante, porque ele vai trocando a mecânica o tempo inteiro. E isso é muito foda, cara. É muito legal. É, isso é muito foda. A mecânica de combate, ela não apenas tem várias armas diferentes, como tem customização do seu personagem, né? Tem os chips, por exemplo, que você pode aumentar vários status, como a sua vida, o seu ataque, várias outras coisas. Tem engrenagem no jogo também que te ajuda nas batalhas. Tem as melhorias das armas também que você pode fazer no ferreiro. E tem até crafting, porque ao longo do jogo que você tá explorando e quebrando coisas, você vai coletando materiais. E aí com esses materiais você pode pegar um projeto, comprar um projeto com uma das NPCs do jogo também, que é muito fofo, eu adoro ela. E aí quando você vai na bigorna do jogo, assim como no Minecraft, sabe? Você posiciona certos materiais numa matriz assim, tipo a madeirinha em cima e o ferro na frente, e aí você faz, sei lá, um martelo. No Unsighted também tem isso, né? Você pega o projeto e aí você sabe aonde que você tem que colocar cada uma dos materiais que você coletou no mapa, e aí você coloca, e aí você faz uma arma nova ou um objeto novo pra você poder utilizar. E isso que você falou, Cardoso, das armas diferentes é muito legal, porque algumas dessas armas, elas te ajudam a progredir no jogo e a viajar pra áreas diferentes, como todo bom Metroidvania, né? Tipo essa granada que você falou que congela a água. Cara, e não só isso, ela permite que você vá pra outros lugares também que você não tava conseguindo chegar ainda no mapa, né? É, de uma fase pra outra, itens escondidos, né? Exatamente. Então ele é um jogo muito rico em história, rico em conteúdo, em mecânicas. Ele é muito inventivo, né? Eu acho que essa é a palavra sobre esse jogo, né? E ele é muito sobre isso, é muito sobre a reinvenção das coisas, né? É a reinvenção da narrativa, no sentido de o protagonista deixa de ser humano pra se tornar um autômata, ter crafting num jogo de Metroidvania misturado com elementos de cyberpunk, e aí a coisa vai se misturando e aí é uma salada muito gostosa, muito bem feita, né? É um jogo que parece que tem um custo de produção, assim, alto pra um estúdio com 2 pessoas, né? Então é muito legal isso. Eu gostei muito disso. E a variedade de coisas é muito legal. Cara, eu adorei. Por exemplo, tem um peão que você pega no jogo que permite
você viajar por vários trilhos na cidade, e me lembrou outros jogos também que tem umas mecânicas parecidas e que a satisfação nesse jogo, tipo, dos controles, é muito boa, porque eles colocaram pequenos efeitinhos sonoros, pequenos efeitos visuais e partículas pra deixar tudo muito satisfatório de você utilizar e jogar e explorar o jogo. E o jogo tem vários modos também diferentes, né? Além do modo história, que é o modo principal, e que eu gostaria muito de falar, e eu quero condecorar as desenvolvedoras por isso. Você pode jogar de 2, do início ao fim. Ele tem multiplayer pra ser jogado... Sério? Em todos os modos, do início ao fim. Isso é muito legal. Que foda, eu não sabia disso não, incrível. Muito legal. Você pode jogar os outros modos de jogo também no multiplayer, porque tem o modo de boss rush, que você tem que derrotar os chefes do jogo em sequência, coletando loot, até você chegar no final, né, e melhorando o seu personagem. É muito satisfatório jogar esse modo também. Tem o modo de Dungeon Raid, o modo roguelike do jogo, cara, onde você vai derrotando inimigos em dungeons geradas proceduralmente, coletando loot, até você chegar ao final. Então, ele é super completo. E claro, né, o modo história, tudo podendo ser jogado com 2 jogadores. E claro, mano, a gente não pode deixar de citar que o pixel art do jogo é lindíssimo, é muito, muito, muito bonito, bem trabalhado. Pode ficar um pouco confuso às vezes, né, Cardoso? Cara, eu passei alguns momentos de raiva, assim, porque eu não conseguia entender a verticalidade do jogo. E às vezes eu achava que eu tinha que ir pra cima e na verdade era pra baixo, ou eu tinha só que seguir reto e tinha uma parede gigante na minha frente, eu não sabia, porque onde tá a câmera do jogo, às vezes te confunde um pouco no olhar, pra você entender onde tem uma parede, onde tem uma coluna ou algo que você tem que pular, sabe? Às vezes dá uma certa confusão no cérebro. É, dá mesmo. Apesar de ser bonito, né? Não, é lindo, é lindo. É lindo, só que confunde um pouquinho às vezes. Eu também passei por isso jogando o jogo, né? E a trilha sonora é uma coisa de outro mundo também, né, Cardoso? Uma trilha sonora absurda, tanto que eu acho que hoje, na data dessa gravação, elas anunciaram que vai sair em vinil, cara, a trilha sonora do jogo, e eu fiquei assim, what? Quero muito, meu Deus, quero muito, porque a trilha sonora é excelente, cara, é muito boa. É aquelas trilhas sonoras que você quer botar no tocador de música aí pra ouvir, sacou? É muito boa, cara, muito legal. Eu achei muito foda como eles conseguiram misturar uma trilha sonora que ela tem elementos clássicos, só que também efeitos sonoros meio... Eu não sei como é que fala, um efeito sonoro moderno, cyberpunk, uma parada meio de máquina, sabe? Tem um sintetizador ali. Sintetizador, obrigado. Ele é meio sintetizado, só que com poucos beats, então ele dá um nó na tua cabeça, sabe? É bem foda, bem maneiro. Muito foda, mano. É muito foda mesmo. Você acha que, apesar dele ter elementos de Souls-like, né? Porque você tem o parry, que eu acho que o combate ele é bastante voltado em relação ao parry. Você pode acertar o parry, mas o inimigo não fica atordoado. Só que se você acertar o timing certinho, o inimigo fica atordoado e você consegue acertar o dano crítico nele, né? Uhum. É muito focado no parry do jogo. Mas a personagem também é rápida, ela tem dash pra você fugir. Você não precisa usar o parry, apesar de que, mano, aqueles chefes são difíceis. Não tem que usar o parry, não tem jeito. Se você não usar o parry, você demorar o quê? 1 hora a cada batalha, sabe? Sim. Mas você acha que, apesar de ter elementos de Soul-like, ele é um jogo difícil? Acho que é. Pra mim, pelo menos, foi bem difícil. Não acho ele um jogo fácil, não. Não acho a batalha dele fácil. É, eu também achei. É uma batalha que você tem que analisar, você tem que pensar. Não é uma batalha que você vai chegar lá e vai apertar botão e vai acabar. E essa é até uma crítica que eu faço pro jogo e pras desenvolvedoras, né? Desse jogo maravilhoso, mas que o modo fácil do game, ele facilita a exploração, você não tem aquela pressão do tempo, mas elas não facilitaram no game design ali não, das batalhas, viu? Continuou difícil. Não tem carinho, não tem amor. É só no ódio as batalhas. É sinistro, cara, é sinistro. Dá pra sentir que é um pouco proposital, né? Lógico, com certeza. Só que elas andaram fazendo alguns updates no game, adicionando elementos ali de acessibilidade, então, eventualmente eu acho que vai chegar lá, quem sabe, né? Aliás, um spoiler final aqui pra vocês que estão ouvindo o Indie Attack. Se você jogar Unsighted, você vai adorar. Coelho, eu queria agradecer muito a Xbox Brasil por ter convidado a gente pra fazer esses programas do Indie Attack. Eu tô muito feliz que esse formato tá aí, tá vivo e tá maravilhoso. Durante esse mês a gente teve aí, 4 episódios do Indie Attack durante as sextas-feiras. Tudo isso graças à Xbox Brasil e ao PC Game Pass. Lembrando, galera, o Unsighted foi um jogo que saiu Day One no Game Pass, tanto no PC Game Pass quanto nos outros produtos do Game Pass também. Então, valeu aí, Xbox Brasil. Obrigado por apoiar nosso
trabalho. Muito obrigado aos nossos ouvintes, pessoas maravilhosas que escutam a gente, nosso público que a gente ama tanto. Continua ouvindo. Toda quarta-feira vamos estar aí, toda sexta-feira desse mês também vamos estar. Então, traz aquele canhão de engajamento que vocês são, porque esse é um momento muito importante pra gente, né, Coelho? É isso aí. Se você gosta do Indie Attack, se você gosta aqui do Up, marca lá Xbox Brasil, agradece os caras lá por estar ajudando a gente a trazer mais conteúdos pra vocês. Fala que o Phil Spencer é lindo, né? Fala que o Phil Spencer, porque ele é mesmo, isso que é importante. E, gente, deem uma olhada no PC Game Pass, assine esse serviço que a gente já falou muitas vezes aqui no Up, na história do nosso programa. Realmente a gente sabe que é um serviço maravilhoso e que além desses jogos indies como Unsighted, tem vários jogos AAA que vem Day One, né, jogos grandes também, e vale a pena dar uma olhada na biblioteca do serviço. E é aquela coisa, né, Coelho? Tipo, é um serviço que... Beleza, agora a gente tá fazendo coisas patrocinadas pela Xbox Brasil, mas é um serviço que a gente já tem recomendado há muito tempo aqui no nosso programa, né, cara? Então, é um serviço que a gente de fato gosta e de fato usa. Então, aproveita. O PC Game Pass é bem acessível. Não deixa de olhar, ver se você pode assinar, ver se você consegue assinar e assinar o serviço, que é maravilhoso. É isso aí. Muito obrigado, Xbox Brasil, por ampliar o conteúdo aqui do Up. Muito obrigado a todos vocês, queridos amigos ouvintes. E, ó, lembre-se, quartas-feiras, às 10 horas da manhã, temos programas novos. E esse mês, às sextas-feiras também, com o Indie Attack, graças ao Xbox Brasil. Por isso, não deixem de ativar o sininho de notificações aí no seu agregador de podcast favorito. Deixar uma review positiva aí pra gente. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço, amigos! Valeu!